Bom dia, um feliz dia. Semana sexta-feira, dia 9. Espero que você tenha conseguido aí estudar e meditar na palavra de Deus. Essa semana nós estudamos sobre compreendendo o sacrifício. Isso. Apocalipse, capítulo 5, verso 9 diz: E cantavam um hino, um cântico novo, dizendo: Digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus o que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Então nós vimos aí que Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, como é relatado lá em João, capítulo 1, verso 29, veio a esse mundo, né? Derramou o seu sangue por mim e por você, por cada tribo, língua, povo e nação, para que houvesse a esperança de salvação e vida eterna em Cristo Jesus. Não é isso? Cristo substituiu a mim e a você, dando a sua vida na cruz do Calvário, em favor de toda a humanidade, em favor de mim, de você e de cada um de nós. Não é isso? Vimos também que os sacrifícios, né, não tinham valor em si mesmo. Eles apontavam aí para o sacrifício maior que seria feito por Cristo Jesus. E deveríamos revelar uma transformação interior de quem, a partir do momento que oferecemos, né, um sacrifício a Cristo, deve haver alguma mudança interior em cada um de nós, né? E nós vimos que existem sacrifícios que não são aceitos por Cristo e outros que são aceitos por Ele, né? Nós vimos a história de Abel e de Caim. O sacrifício de Abel foi aceito, não é isso? Porque ele deu aquilo que Deus pediu para ele, né? Já o sacrifício de Caim não foi aceito. Ele foi aceitável? É aceitável, mas não é o que Deus havia pedido. E a pergunta que fica para mim, para você e para cada um de nós: estamos, né, fazendo a vontade de Deus ou a vontade dos homens? Ou estamos centralizando o nosso sacrifício em nós mesmos? Não é isso? É isso que Caim fez, né? Que possamos fazer um sacrifício vivo todos os dias, né? Assim como Abel fez a Cristo Jesus. Que as nossas atitudes, as nossas ações sejam voltadas exclusivamente para Cristo e não para nós mesmos, não é isso? Vimos também que os sacrifícios que eram feitos lá no Antigo Testamento eram a sombra do verdadeiro sacrifício que viria. Cristo se oferecia, né, para substituir toda a humanidade, morreria em favor de mim, de você e toda a humanidade, derramando o seu sangue para que você tivesse a oportunidade, a esperança de salvação e vida eterna em Cristo Jesus. Não é isso? Os pecadores expressam fé no Messias vindouro, né? É o que nós devemos expressar: fé, manter a nossa fé ativa, não é isso? Os animais que eram oferecidos em sacrifício, eles tinham um papel importante, uma vez que o sacrifício real foi feito. Eles perderam todo sentido, uma vez que o sacrifício real foi feito. Cristo deu a sua vida por mim, por você e por toda a humanidade. Essa realidade ficou visível quando a morte de Cristo aconteceu, como nós falamos. O véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, como é relatado lá em Marcos 15, verso 38. Todo o sistema sacrificial, o templo e os rituais apontavam para a morte de Cristo. Uma vez que essa promessa foi cumprida na cruz do Calvário, né, todo esse ritual não tem mais sentido. Não existe mais necessidade de você sacrificar animais, porque Cristo já se sacrificou por mim, por você e por toda a humanidade. Então nada que eu ou você venha fazer
pode trazer salvação para mim e para você. A única salvação está em Cristo Jesus. É a gente aceitar a sua graça e o sacrifício que Ele fez por mim, por você e por toda a humanidade. Nós vimos que o próprio Jesus é o Cordeiro Pascual, né? Nós vimos que Jesus, como o Cordeiro da Páscoa, foi humilhado, morto pelos pecados da humanidade. Sua morte é o único meio de salvação, ou seja, não existe salvação em nenhuma outra situação, em nenhuma outra coisa, a não ser o que Jesus fez por mim, por você e por toda a humanidade, né? Somente quando aceitarmos Cristo na nossa vida, né, nos entregarmos plenamente a Ele, porque somente através dele podemos conseguir a salvação em Cristo Jesus. Vimos também, né, que o Messias veio a esse mundo, encheu o templo de glória, se revelou pessoalmente à humanidade. O próprio Deus saiu de trás do véu para se tornar um de nós e se unir a nós deste mundo fragilizado, como Filho de Deus, agora também Filho do homem. Podíamos ver seu rosto, ouvir a sua voz, testemunhar, como por exemplo, ele tocou em um leproso, impuro, e o curou. Mateus 8, verso 3. Em vez de simplesmente nos chamar para nos aproximarmos dele, Deus veio em nossa direção. Ele desceu pessoalmente até nós. Não é de admirar a declaração feita sobre Jesus lá em Mateus 1, verso 23, diz: a virgem ficará grávida, dará à luz um filho e chamará Emanuel, o significado Deus conosco, o Criador do universo, condescendente não apenas em viver entre nós, mas morrer por mim, por você e por cada um de nós. Deus quer restaurar a sua comunhão com Ele e quer estar próximo de você. Mas para que isso possa acontecer, é necessário que você entregue totalmente a sua vida a Ele. Ele é o Criador de todas as coisas. Nós vimos também que os primeiros seres celestiais, que os seres celestiais proclamaram aí que Deus é santo. Depois vimos que os profetas reconheceram o seu próprio pecado. E quando perceberam a grandiosidade de Deus, tiveram uma atitude de profunda humildade. É isso que eu e você temos que ter, né? Uma atitude de profunda humildade frente à grandiosidade de Deus. Nós vimos também que a cruz revela duas verdades principais. A primeira, que Deus te ama, ama a mim, ama cada um de nós, ama a humanidade. Por isso Ele se sacrificou por mim e por você e por cada um de nós, dando a sua vida para que você tivesse a esperança da vida eterna e da salvação em Cristo Jesus. Em segundo, a cruz deve nos mostrar que somos realmente o quê? Pecadores e caídos. E que só existe um meio de salvação para mim e para você. Aceitarmos a graça e o sacrifício que Cristo fez por mim e por você. Cristo é o único, digno de obter e garantir a nossa salvação. Sua vida é única, sem pecado, que satisfez perfeitamente a glória do Pai. Ele é o Cordeiro Imaculado e está à frente da raça humana como nossa garantia eterna. Ao mesmo tempo, Ele tomou sobre si nossa culpa, satisfazendo o juízo que é a resposta de Deus ao pecado. É isso? Ele é o próprio leão da tribo de Judá, venceu. Não é isso? O pecado é terrível e o ser humano é pecaminoso. A tão ponto que somente a morte de Jesus seria suficiente para resolver o problema do pecado. Se houvesse outra maneira de nos salvar a mim e você, sem violar os princípios do governo de Deus, Deus teria feito esse sacrifício por mim e por você. Cristo tomou sobre si a nossa culpa e a humilhação do pecado. Pecado tão ofensivo para um Deus
santo que separaria o Pai e o Filho, Cristo atingiria as profundezas da miséria para resgatar eu e você da ruína, não é isso? Deus fez isso por mim e por você. Basta agora que você aceite esse sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário, por você, por mim e por toda a humanidade. Que você faça isso todos os dias. Entregue a sua vida a Jesus, deixe Ele dirigir a sua vida, deixe Ele fazer a sua vontade na sua vida, para que você seja um vencedor, assim como Ele foi um vencedor. Que Deus te abençoe, te dê uma sexta-feira abençoada para você e para sua família e uma preparação para o sábado também abençoado. É meu desejo de minha oração. Amém.